Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 30 de Aprendendo Mais. Por que usamos os nomes Deus e Jesus? Hoje nós vamos aprender por que nós usamos os nomes Deus para a gente se referir ao Criador e o nome Jesus para a gente se referir ao Salvador. Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, análise do nome Deus em grego e latim. Item 3, análise do nome Jesus em grego e latim. Item 4, conclusão. Item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. O estudo de hoje tem como objetivo trazer esclarecimento a respeito das origens dos termos Deus e Jesus, que o cristianismo utiliza para se referir ao Criador e ao Salvador. Para isso, vamos fazer análises desses termos no grego e no latim, o que nos ajudará a entender melhor a respeito desse assunto. Item 2. Análise do nome Deus em grego e latim. Deus, do grego theos, é um substantivo masculino singular. O nome Deus, de origem grega, significa divindade. Era a forma como os deuses gregos eram chamados. O termo theos, do grego, tem como equivalente Deus em latim. Deus também é substantivo masculino singular. 2.1 Origem das línguas românicas. Para entendermos a origem das línguas românicas, precisamos saber a diferença entre o latim clássico e o latim vulgar. O latim clássico era falado pela nobreza e era utilizado para a escrita, como, por exemplo, os documentos nos tribunais romanos. O latim vulgar era falado pelas classes populares, pelos colonos e pelos soldados. Foi o latim vulgar que, gradativamente, foi dando origem a 5 línguas chamadas românicas ou neolatinas, que são o romeno, o espanhol, o italiano, o francês e o português. Esses idiomas, de certa forma, guardam alguma semelhança entre si, pois o latim é a língua máter, ou seja, a língua mãe desses idiomas. Essa semelhança é facilmente observada no nome Deus, conforme poderemos ver no quadro a seguir. É interessante observar a semelhança na pronúncia e na escrita desse termo. Nesse estudo, não analisaremos palavras do idioma romeno. Ou seja, das 5 línguas românicas, o romeno não fará parte das análises. No slide anterior eu falei a respeito de um quadro. Esse quadro é essa tabela de correspondência do termo Deus. Em grego, inclusive escrito no Novo Testamento, é theos. Em latim, o equivalente em latim é Deus. É um substantivo masculino singular, assim como theos. As línguas românicas que nós vamos analisar é português, italiano, espanhol e francês. Em português, nós falamos Deus. O português herdou o termo do latim. Assim como fala Deus em latim, se fala Deus em português. O italiano fala Dio. O espanhol fala Dios. O francês fala Die, ou alguma coisa semelhante a esse termo. É possível que em algum momento eu erre alguma pronúncia, mas o importante é o que está disposto no slide. Então, em francês é Die, em espanhol Dios, italiano é Dio e português é Deus, línguas românicas que vieram do latim. Vamos abaixo no slide. Observe a evolução do termo. Theos é o grego do Novo Testamento. Encontramos a palavra theos, que tem o equivalente Deus em latim. E nós herdamos o mesmo termo, Deus, no português. Os outros idiomas falam Dio, Dios e Die.
Observação. Com a chegada do cristianismo, o nome Deus passou a designar o Deus cristão, que, de acordo com a Bíblia, é o Criador do universo. Por isso, nós nos referimos ao Criador pelo nome Deus. Então, aqui já está explicando por que a gente se refere ao Criador como nome Deus, com o nome Deus. Porque a nossa origem é a origem latina, herdamos essa palavra do latim, e o termo Deus passou a designar o Deus cristão. Item 3. Análise do nome Jesus em grego e latim. O nome próprio Jesus é o equivalente em língua portuguesa ao nome próprio em latim Iesus. O nome Iesus em latim é equivalente ao nome próprio Jesus, do grego. Jesus, do grego, é o equivalente ao nome próprio Yeshua. É importante entendermos que a forma plena da palavra é Yehoshua e deu lugar à forma abreviada Yeshua. Essa abreviação aconteceu depois do cativeiro da Babilônia, na época de Esdras, de Neemias, depois que o povo voltou da Babilônia, o termo Yehoshua passou a dar lugar ao termo Yeshua. O vocábulo Jesus não deriva diretamente de Yehoshua, mas da forma abreviada Yeshua, que, como mencionado anteriormente, passou a ser adotada depois do cativeiro da Babilônia, na época de Esdras e Neemias. Observe a evolução do termo até chegar ao utilizado por nós como referência ao Salvador. Yeshua, no hebraico, para Jesus, no grego. Jesus, no grego, para Iesus, no latim. Iesus, do latim, para Jesus, no português. Então você vê a evolução dos termos de acordo com as línguas, com os idiomas, os nomes equivalentes. Atenção, o ditongo ômicron Y, algo semelhante ao nosso ou, esse ditongo no grego se pronuncia como U. Por isso que a gente fala, a pronúncia é Jesus. Tabela de correspondência do termo Jesus, do nome Jesus. Yeshua, em hebraico, forma abreviada pós-cativeiro da Babilônia. Os escritores neotestamentários tiveram esse nome como referência. Eles tiveram Yeshua como referência e fizeram a transliteração e eles trouxeram do grego, do hebraico para o grego, o nome Jesus. Então, preste atenção, os escritores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, eles buscaram do hebraico Yeshua e eles trouxeram para o grego um nome equivalente, fazendo a transliteração e trazendo o nome Yeshua para o grego Jesus. E eles mesmos pronunciaram esse nome. Então não é errado falar Jesus. Jesus é uma referência a Yeshua. É o mesmo nome, só que agora está em grego. Não é errado falar Jesus. Jesus em grego, os escritores do Novo Testamento não se preocuparam em preservar o nome em hebraico. Eles trouxeram para o idioma que eles estavam escrevendo. Eles estavam escrevendo em grego, eles trouxeram Yeshua do hebraico para o grego. Então agora nós vamos apenas fazer uma leitura direta do slide. Yeshua, em hebraico, forma abreviada pós-cativeiro da Babilônia. Jesus, em grego. Os escritores do Novo Testamento não se preocuparam em preservar o nome em hebraico. Jesus, melhor dizendo, Jesus, em latim. O Império Romano falava latim, a língua dos dominadores. Eles trouxeram Jesus do grego, eles buscaram para o idioma deles e eles pronunciaram Jesus. Como nós somos línguas românicas, português, espanhol, italiano, francês e o romeno que nós não estamos analisando, essas línguas que estão no slide,
você vê que eles buscaram do latim, há uma semelhança entre elas, assim como o nome de Deus há também uma semelhança no nome de Jesus. Em português, nós falamos Jesus, em espanhol fala-se Jesus, em italiano fala Gesù e em francês fala Jésus, ou alguma coisa semelhante a isso, Jesus. Então, nós podemos ver que esses termos em francês, em italiano, em espanhol, em português, eles são línguas românicas, neolatinas, eles vêm do latim, eles vieram do Iesus. O Iesus veio do Jesus. O Jesus veio de Yeshua. Houve apenas uma equivalência dos nomes de acordo com o idioma. Mas é a mesma pessoa, é o mesmo Salvador. Não houve mudança, houve apenas mudança nos nomes de acordo com a história das línguas aqui, das mudanças do idioma, principalmente em relação ao latim e às línguas neolatinas. Talvez a colocação a seguir nos ajude a entender. Imagina que você estivesse escrevendo sobre um menino chamado João. Ao escrever em italiano, você se referiu a ele como Giovanni, em espanhol como Juan, em francês como Jean, em inglês como John. É a mesma pessoa, mas com um nome equivalente da língua que você está escrevendo. Há quem diga que não se traduz o nome próprio, mas acredito que o exemplo nos ajude a entender o que aconteceu com os termos equivalentes que se referem ao Salvador. Observa então o nome italiano Giovanni, ele ficou com a letra G, e João ficou com a letra J. Então houve uma mudança de letra, mas o nome é o mesmo, o nome ele é equivalente. Foi isso que aconteceu com Yeshua e com Jesus. Houve uma mudança, aquele Y e aquele I ali, houve uma mudança ali de acordo com a necessidade das línguas, muitas vezes porque quando você vai fazer um nome equivalente à transliteração, você não consegue encontrar uma letra correspondente. Então você tem que adaptar aquele som ali a uma letra que se adeque para que haja uma pronúncia semelhante. Então ali Yeshua ficou Jesus. E depois Jesus do grego veio para Jesus, do latim, e que deu origem aos nomes conforme nós vimos das línguas românicas. Observação: chamar o Salvador de Jesus e não de Yeshua não se trata de mudar o seu nome, trata-se apenas de nomes equivalentes, de acordo com a evolução dos termos que foram estudados. Reforçando a informação, conforme já mencionado, os escritores do Novo Testamento usaram o termo Jesus para se referirem ao Salvador. Se encontramos esse nome no Novo Testamento, temos a garantia de que seu uso está correto, assim como seus equivalentes em outro idioma, como o latim, Iesus, e o português, Jesus. Item 4, conclusão. No estudo de hoje, nós vimos a origem do nome Deus em grego e latim, e a origem do nome Jesus em grego e latim. Nós vimos que Theos, em grego, tem Deus como equivalente em latim, e que a língua portuguesa herdou esse termo, o qual foi usado para se referir ao Criador depois do advento do cristianismo. Vimos também a origem do nome Jesus, desde o seu nome em hebraico até a sua equivalência em português, que é Jesus. Vimos que não é errado usarmos o nome Jesus para nos referirmos ao Salvador. Item 5, quadro resumo do estudo. Recapitulação do que foi estudado. Item 1, introdução. O objetivo que nós vimos na introdução, o objetivo do estudo é esclarecer sobre a origem dos termos Deus e Jesus e que não há erro em utilizá-los para nos referirmos ao Criador e ao Salvador. Item 2, análise do nome Deus em grego e latim. Deus do grego, Theos, era a forma como os deuses gregos eram chamados. O termo Theos do grego tem como equivalente Deus em latim. É importante lembrar aqui que Theos
foi o termo usado no Novo Testamento para se referir a Deus. O latim clássico e o latim vulgar, nós vimos a diferença entre eles. O latim clássico é o latim falado pela elite, era usado para escrever os documentos nos tribunais, por exemplo. O latim vulgar era falado pelo povão, era falado pelos soldados, pelos colonos. E com o passar dos anos, ao longo do tempo, esse latim vulgar foi dando origem às línguas românicas ou línguas neolatinas. Em português, nós falamos Deus, herdou o termo do latim. No latim também se fala Deus. O italiano fala Dio. No espanhol, fala-se Dios. Em francês, Dieu, ou alguma coisa nesse sentido. Assim, nós podemos ver que a evolução do termo foi theos, do grego, o equivalente Deus do latim, e o equivalente do português é Deus também, porque nós herdamos o mesmo termo do latim. No cristianismo, o termo Deus passou a se referir ao Deus cristão, que é o Criador do universo. Muito fácil de entender, principalmente porque no Novo Testamento, o termo Deus, Theos, que tem como equivalente Deus, foi ele que enviou Jesus para morrer por nós. Então, no cristianismo, o termo Deus passou a se referir ao Deus cristão, que é o Criador do universo. No item 3, nós vimos a análise do nome Jesus em grego e latim. O nome próprio Jesus é o equivalente em língua portuguesa do nome próprio em latim Iesus. O nome Jesus em latim é o equivalente do nome próprio Jesus do grego. Jesus do grego é o equivalente ao nome próprio Yeshua. Yeshua é a forma resumida de Yehoshua. A mudança aconteceu depois do cativeiro da Babilônia, na época de Esdras e Neemias. A evolução do termo, como podemos ver a seguir: Yeshua, do hebraico, para Jesus, do grego, e depois veio para o latim Jesus, e nós, em português, falamos Jesus. Então ficou assim: Yeshua, Jesus, Jesus. Continuação do quadro resumo, tabela de evolução do termo. Yehoshua, Yeshua. Yeshua é a forma abreviada depois do cativeiro da Babilônia. Está escrito em hebraico aramaico esse termo Yeshua. Jesus, em grego, usado no Novo Testamento, sendo o termo equivalente a Yeshua. Jesus em latim, Jesus em português, Jesus em espanhol, Jesus em italiano, Jesus em francês. Jesus ou alguma coisa nesse termo. É um pouco mais difícil falar o francês. Então nós vemos aqui essa tabela de evolução mostra direitinho como a gente vê os nomes, eles são equivalentes. É o mesmo nome, só que está escrito em idioma diferente. A gente lembra lá do John, do Juan, do Giovanni. É mesmo entendimento. Por causa da transliteração, houve mudanças na escrita, mas se refere à mesma pessoa, se refere a Jesus, o Salvador. Então, como tenho falado, não é errado nós falarmos Jesus. Nós não estamos mudando o nome do Salvador. Jesus nós estamos falando no nosso idioma. E o equivalente dele em latim é Jesus. O equivalente de Jesus em grego é Jesus. Jesus, o equivalente é Yeshua. Então é só uma questão de equivalência de nomes, questão da transliteração na hora que o nome foi escrito de um idioma para o outro. Não houve mudança de nome, nós não mudamos o nome. É só nós lembrarmos do Jean, Giovanni, João, John e Juan. É o mesmo nome, mas só que tem pronúncias diferentes. Por quê? Por causa da particularidade daquela língua, por causa da particularidade daquele idioma, que muitas vezes em um idioma, uma letra do alfabeto, por exemplo, não existe essa letra correspondente em outro alfabeto.
Então é necessário fazer uma adaptação de sons ali, buscar uma letra que mais se assemelhe para poder pronunciar aquele nome, ou aquele termo, ou aquela palavra. Continuação do quadro resumo, item 4, conclusão do estudo. A conclusão do estudo foi comentando sobre o que foi estudado, como a origem dos termos Deus e Jesus e o porquê do uso desses nomes para se referir ao Criador e ao Salvador. Lembrando que o termo grego Jesus vem do termo hebraico Yeshua. Lembrando que Theos, do grego, deu origem ao termo Deus, que posteriormente passou a designar o Deus cristão, criador do universo, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o texto neotestamentário, que usa o termo Theos para se referir ao Criador e usa o termo Jesus para se referir ao Salvador. Comentário final. O estudo de hoje corresponde ao entendimento do canal Palavra de Vida em relação ao uso dos nomes Deus e Jesus utilizados pelos cristãos para referência ao Criador e ao Salvador. Convidamos a todos os irmãos e irmãs que se aferrem, ou seja, se apeguem às verdades que nos foram ensinadas. Deixemos de lado vãs discussões sobre a utilização desses nomes e nos dediquemos à verdadeira missão que nos cabe, pregar o Evangelho a toda criatura. Texto bíblico para meditação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 30 de Aprendendo Mais. Por que usamos os nomes Deus e Jesus? Fique atento às sugestões de vídeos na descrição desse trabalho e não deixe de compartilhar com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.